Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leivson, eu sou da família dos que creem, sou coordenador da escola novamente e exatamente por causa disso eu quero trazer hoje um pequeno estudo bem rápido de como nós podemos abordar as Escrituras. Tem uma frase que eu gosto muito e diz assim: o principal objetivo do estudo bíblico não é o conhecimento, mas sim a transformação. Portanto, o conhecimento não é a finalidade, e sim o meio pelo qual a transformação nos alcança. Você já deve ter assistido o vídeo falando sobre como nós podemos conhecer a Deus e nós devemos e podemos conhecê-lo através das Escrituras. E exatamente por causa disso eu quero trazer para você algumas dicas, alguns princípios de como você pode abordar as Escrituras, tá bom? Então eu vou trazer 5 princípios gerais de como você pode estudar as Escrituras, abordar as Escrituras. Gostaria que você anotasse esses princípios, porque sem dúvidas, caso você siga eles de forma ortodoxa, se você seguir eles de forma geral mesmo, tenho certeza que isso vai transformar a forma que você estuda a Bíblia. O primeiro princípio é fazer as perguntas certas. O entendimento que nós estamos lendo as Escrituras não apenas para saber do que elas dizem, mas nos relacionarmos com Deus que se apresenta através dela, faz a gente entender que isso é um tipo de relacionamento. E a melhor forma de você conhecer alguém é fazendo as perguntas, porém fazendo as perguntas certas. E eu gosto muito do entendimento que existem 3 níveis de perguntas que irão nos auxiliar dentro desse estudo bíblico. O primeiro nível de pergunta é o nível da exegese. O que é exegese? Seria o que significa, ou seja, esse primeiro nível vai tentar extrair das Escrituras aquilo que ela diz e tentar perguntar o que isso significa e o que significa ali naquele momento. Nós não estamos tentando aplicar ainda, nós não estamos tentando interpretar para nós, primeiro nós estamos tentando entender o que significa aquilo que está sendo dito ali naquele momento, e esse é o nível da exegese. O segundo nível é o nível devocional. E o nível devocional é o que significa para mim. A partir do momento que você entende o que significa ali naquele momento, para aqueles autores, para aquele povo no qual é endereçado, você vai poder agora puxar. O que significa para mim? Isso é devocional. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Isso tem alguma aplicação para mim nos dias de hoje? Tem coisas, por mais que toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda ela traz um ensinamento para nós, existem coisas que foram escritas para o povo que estava no deserto e que eles deveriam praticar aquilo porque o cenário deles era deserto, e caso eles não fizessem isso no deserto, implicaria em certas coisas para eles. Então era mais uma forma de viver do que princípios eternos que estava tentando trazer ali naquele momento. Então você tem que perguntar agora, o que significa isso para mim, e com isso aplicar na sua vida. Mas também existe o terceiro nível, que é o nível da homilética. E aí você vai agora perguntar, como ensinar o que significa? Primeiro você entende o que significa, depois o que significa para mim. E a partir daí você vai poder agora trazer esse nível da homilética, que é como eu posso ensinar isso que significa, e que primeiro eu também entendi como era abordado ao meu coração, porque uma coisa muito interessante é como nós temos o constante erro de tentar explicar para os outros como eles devem fazer, sem primeiro ver como seria possível fazer, trazendo para a nossa prática diária. Então é muito importante termos devocionais antes de nós trazermos esse método de homilética, que é como ensinar aquilo que significa nas Escrituras. Então essa aí é o primeiro princípio de estudo das Escrituras, que é fazer as perguntas certas. O segundo é anotar o que foi observado ou descoberto.
Então, o segundo é anotar o que foi observado ou descoberto. E a gente precisa entender que não tem como a gente estudar a Bíblia sem anotar. Se você ler as escrituras e você está apenas lendo, ok, mas se você quer estudar, você vai ter que tomar notas. Tanto que você percebe que aqui na nossa comunidade local, os nossos pastores, as pessoas que pregam aqui, sempre trazem essa verdade, trazem esse motivo. Não, você tem que anotar tudo que está sendo dito, porque anotando você vai conseguir pensar melhor, você vai conseguir focar mais dentro disso, e ali no momento que você está estudando a Bíblia, você tem que anotar o que você descobriu, o que você observou, e até mesmo aquilo que você não entendeu. Nossa, não entendi sobre isso, não entendi sobre aquilo. Nossa, voltar e ver o que isso significa, porque tem muitos momentos que você tem tantas dúvidas que se você for parar em todas elas, você não vai andar a hora nenhuma. Então, em algumas coisas você tem que colocar ali, né? Você pode fazer uma tabela, o que eu entendi, o que eu não entendi. O que eu não entendi, eu vou buscar depois para ver se é importante eu entender naquele tempo para a mensagem geral. Então, isso é uma dica muito importante para que você consiga abordar as escrituras de uma forma saudável, buscando anotar o que foi observado e descoberto. A terceira é focar na aplicação e não a interpretação. O Moody vai falar assim: a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Nós precisamos adquirir conhecimento das Escrituras? Sim, a Bíblia nos informa, ela quer moldar a nossa mente, ela quer nos falar coisas que de fato aconteceram. Mas uma coisa deve estar no coração de todo estudante das Escrituras, que o conhecimento não é a finalidade, mas é um meio para cumprir uma finalidade, que é a transformação em nossas vidas. Eu gosto muito do Rick Warren e ele vai dizer o seguinte: quando começar a estudar a palavra de Deus, não vá com a atitude de descobrir uma verdade que ninguém viu. Não estude com a intenção de encontrar algo para impressionar os outros. Estude a palavra para descobrir o que ela tem a dizer para você. O verdadeiro problema para a maioria de nós não é a interpretação de passagens difíceis, mas a obediência às passagens que entendemos. Olha que incrível essa última frase. O verdadeiro problema para a maioria de nós não é a interpretação de passagens difíceis, mas a obediência às passagens que entendemos. Uma vez que a gente entende que maturidade é fidelidade àquilo que nos foi revelado, a gente não está querendo praticar algo que nós não entendemos ainda. Você não deve pegar a Bíblia olhando aquilo e falar: nossa, eu não entendo nada, é muito difícil. Não, a gente precisa entender algo. O nosso principal objetivo é obedecer aquilo que a gente entendeu, até porque existem coisas que não alcançaram a nossa compreensão ainda por causa de maturidade, por causa de tempo. Para cada tempo Deus tem algo novo para nós, Ele tem uma expansão daquilo que é o seu propósito eterno. Então a gente precisa entender que eu estudo a Bíblia não para conhecer mais, por mais que eu conhecerei mais. Eu estudo a Bíblia para que essa mensagem, essa verdade possa transformar o meu coração. O penúltimo princípio é o estudo sistemático das Escrituras. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Depois Romanos também vai falar que tudo aquilo que foi escrito visando o ensino para nós. E o que a gente precisa entender? Que se nós queremos crescer no conhecimento da palavra de Deus, a gente tem que deixar essa mentalidade de estudar somente partes. Por mais que a sistemática é extremamente importante, não adianta a gente querer estudar as gavetas se a gente não entende qual que é o tamanho do armário todo. Então nós precisamos estudar a Bíblia de forma sistemática, mas de forma também completa. Nós precisamos entender o momento específico na história, nós precisamos entender como uma coisa se encaixa na outra, a gente precisa entender que aquilo que está sendo escrito lá na frente não está desfragmentado daquilo que foi revelado lá atrás. A Bíblia, alguém já disse que toda a Bíblia ela é costurada com fios de ouro, ou seja, o próprio Deus se encarregou em fazer com que tudo
se conecte. E por causa disso nós precisamos ter um conhecimento geral das Escrituras, e isso é feito de maneira sistemática e também de uma maneira geral. Nós estamos tentando entender a revelação toda e não apenas um ponto dela. E o último princípio, que também é muito importante, é que nós nunca conseguiremos esgotar as riquezas da passagem em estudo. Eu não sei você, mas eu já ouvi umas 300 mensagens que falam sobre Marta e Maria, e até hoje, quando eu escuto uma mensagem falando sobre Marta e Maria, eu olho para ela e falo, olha, eu aprendi algo novo. Já ouvi várias vezes falando sobre o filho pródigo, sobre uma certa parábola, sobre a ressurreição de Cristo, sobre uma pregação de Romanos, sobre falando de Filipenses, várias mensagens repetidas, mas com o mesmo texto, mas mesmo assim trazendo riquezas muito interessantes. E principalmente quando eu mesmo vou ler a Bíblia e eu vou passar por uma mensagem que eu já tinha passado antes, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes ali. Por quê? Porque a Bíblia, ela, como o próprio Deus, nós não somos chamados para conhecer a sua dimensão de uma forma horizontal, mas nós somos chamados para conhecer a Deus de uma forma profunda. E quanto mais nós nos encarregamos de conhecer a Deus de uma forma profunda, mais nós vamos conhecer as riquezas dele. Então entenda, se talvez o seu estudo em certo tipo de assunto parece ter esgotado, entenda, talvez esgotou para agora, não esgotou totalmente. Talvez o que Deus quer que você entenda, ou que a sua mente consegue entender sobre certo assunto até agora é isso. Porque daqui a pouco, se você voltar no mesmo assunto, você provavelmente, e não provavelmente, mas com certeza vai ter muito mais riqueza nesse assunto, exatamente porque as riquezas colocadas nas Escrituras, elas têm uma fonte inesgotável, porque ela está traduzindo para nós o conhecimento do próprio Deus e também do seu propósito eterno. Eu espero que com esses princípios, esses 5 princípios gerais de estudo das Escrituras, eles possam de fato moldar tudo aquilo que você tem até hoje, que possa te trazer essa disciplina, entendendo que todos eles aqui são formas, princípios naturais. Não há nada de fumaça, não há nada invisível nisso. É de fato você sentar e praticar. E eu tenho certeza que isso vai transformar muito a sua vida, vai transformar muito o seu relacionamento com Deus, e entendendo que a partir desse conhecimento, a sua vida de oração ela vai ser muito mais preciosa, ela vai ser muito mais exata, porque você de fato poderá viver aquela dimensão que Jesus fala, que se nós estivermos nele, permanecendo nele, nós iremos pedir qualquer coisa e ele realizará. Por quê? Porque nós permanecendo nele, a palavra dele permanece em nós, e assim a nossa oração será sempre guiada pelo trilho da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Até mais.